Hoje o Higino e eu trouxemos uma lista para vocês, mas não é qualquer lista. São 10 livros que, na nossa opinião, realmente têm o poder de abrir a sua mente. E olha que abrir a mente aqui não significa só aprender coisas novas. É também questionar o que você já achava que sabia. Quer saber a seleção que nós fizemos para você? Então, prepara um papel, uma caneta ou o que você estiver usando por aí, porque essa lista, sem dúvida, vai mexer com você. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, aqui comigo Gino Belli, e este é o Papo de Marketing. Tudo certo, Gino? Opa, Theo, tudo literalmente certo. Ah, muito bem, olha só, tá aí, começou bem. Falando em começar bem, Gino, vamos lá para o nosso número um. O número um da nossa lista, gente, é com o título Homo Deus, de Yuval Harari, uma obra bastante conhecida. Nessa obra, o Harari nos coloca literalmente de frente com o futuro. Biotecnologia, inteligência artificial, busca pela imortalidade. Olha só, ele levanta dilemas éticos gigantescos. Então imagine poder escolher as características genéticas do seu filho ou viver indefinidamente. Parece tentador, né? Mas até onde isso é humano? Aí que tá. Pois é, Theo, ele provoca com a ideia que os dados podem se tornar uma nova religião. Então, quem detém informação controla poder. E Uhum. esse livro, ele abre a mente porque obriga a gente a repensar realmente quem realmente estará no comando, nós ou os algoritmos, né? Então imagina só, Theo, você acha que sei lá, daqui uns 50 anos, os humanos vão estar tomando decisões ou vamos ser aí só usuários premium dos algoritmos? Olha, Gino, sinceramente eu espero e acredito também que ainda seremos responsáveis pelas nossas decisões, porque olha, quando perdemos essa capacidade, meu amigo, fecha. Fecha de vez, porque daí já não tem mais nada o que fazer. É verdade, tá? A gente vai virar pet da inteligência artificial. Bem colocado, olha. Né? Né? Muito bem. Seguindo para o número 2, olha só, o número 2 da nossa lista é também do mesmo autor, só que agora nós temos outro título, chama-se Nota sobre a Pandemia e Breves Lições para o Mundo Pós-Coronavírus. Nesse título, Harari analisou a pandemia de Covid-19 em artigos e entrevistas, e ele lembra que os vírus não moldam a história, os humanos, sim, de fato, eles que moldam. Ou seja, são as nossas escolhas, sejam elas políticas, sociais, individuais, que literalmente determinam os rumos. É isso mesmo, então, é quase um espelho. O livro ele mostra que a pandemia ela escancarou desigualdades, né? Mas também deixou claro que temos aí poder de decisão. Uhum, é verdade, Gino. E olha, é um daqueles livros que realmente abre a mente porque mostra que em situações de crises globais, o inimigo não é só biológico, é a falta de cooperação, a negligência e, vamos falar a verdade, né, Gino? Muitas vezes a nossa própria arrogância, não é? Exatamente, Theo, e muito bem colocado. E mudando de área, esse livro é quase aí um manual para quem trabalha com negócios e comunicação. É Storytelling com Dados, de Cole Nussbaumer. Olha só, Muito bem. muito bom, né? O Cole, ele ensina a transformar dados em narrativas visuais envolventes, né? Então, por que vamos falar a verdade? Gráfico sem contexto é só enfeite, correto? É isso mesmo. E olha, e o mais curioso dessa história toda, Gina, é que muitas decisões estratégicas ainda são tomadas na base do achismo, né? Quando poderiam ser baseadas em dados muito bem comunicados. É aquela história, né? Opinião é que nem cotovelo, cada um tem o seu. Então, só que quando você baseia em dados, fica muito melhor. E esse livro é interessante porque ele mostra que não basta ter a informação certa, é preciso contar a história
certa. É aí que está a diferença. É isso aí, Theo. Gostei muito da sua adaptação do provérbio. Muito boa. Gente, muito bom, gostei. Substitui o cotovelo, enfim. Então, é, é o seguinte, né? Fica a seguinte pergunta: se a sua ideia não convence, será que o problema é o conteúdo ou a forma como você conta a história? Não é Pois verdade? é. Boa pergunta, Gino. Tá aí um ponto para a gente pensar, sem dúvida alguma. Legal. Olha só, a nossa próxima dica aqui é para você, Gino. Para Essa foi mim, feita para você, hein? Exatamente. nossa O vida. Andar do Bêbado, de Olha Leonard só, Mlodinow. é Cerezé, né? Isso aí, muito bom. Esse livro, Gino, ele é literalmente delicioso. E sabe por quê? Não tem nada a ver com a bebida, não, mas é o seguinte, porque o autor fala, vão pensar que a gente é cachaceiro, mas não é não. O autor fala sobre como o acaso influencia mais a nossa vida do que a gente gostaria de admitir, né? É isso mesmo, Theo. Eu tenho esse livro, ele é muito legal e ele usa a ciência aí para mostrar que muitos resultados não têm explicação lógica, eles são simplesmente aleatórios, igual o voo de besouro, né? Ele vai, não tem plano de voo, mas ele sempre acerta a tua testa, é sempre assim. Tenta fazer um plano de voo, você não consegue fazer Não nada. consegue, não consegue. Pois é. E olha, quando você falou de eventos aleatórios, né? Isso é muito bom mesmo, porque, assim, bom, eu digo, de ser interessante. A gente gasta energia demais tentando controlar tudo e sabemos, né? Não é bem assim que as coisas funcionam no dia a dia. Exatamente, às vezes é porque a gente sempre busca explicação para algo e às vezes é porque sim. Não A tem! explicação né? Então, esse livro, né, ele abre a nossa mente porque ele ensina a viver melhor com o imprevisível. Então, às vezes, não é incompetência ao azar, é só o acaso agindo. Como Uhum. diria Nelson Rodrigues, é o sobrenatural de Almeida agindo. Então, é isso aí. Olha, dá até para pensar, né, Gino? Será que as grandes viradas da nossa vida foram mesmo planejamento ou talvez sorte bem aproveitada? É, Hashtag aquela, fica a pergunta. é isso aí, então. É aquela história, né? Você está dirigindo, você derrapa e não bate, é manobra. Se não é acidente, Lógico! é manobra. Entendeu? Se não bateu, é manobra. É bem assim. Então, O cara é bom, né? exatamente, né? O número 5 aí da nossa lista muda um pouco o tom, né? Eu estou falando de Uhum. A Terra Inabitável de David Wallace Wells. Tá Ó, aí, ó. Olha só. e esse livro ele é quase um alerta vermelho sobre mudanças climáticas. Então, ele pinta aí cenários assustadores, mas realistas. Então, cidades submersas, ondas de calor mortais, crises migratórias globais e outros tipos aí de desastres. E sabe o que incomoda mais, Gino? Não é um futuro distante. É algo que já começou. Então não adianta nós falarmos sobre mudanças climáticas, já estamos falando sobre consequências climáticas, né? E esse livro ele é muito interessante porque não dá para sair assim igual depois que você o lê. Ou você ignora ou você se engaja. É simples assim. E a reflexão que fica desse título é o seguinte: nós estamos prontos para mudar nossos hábitos agora ou só vamos reagir, talvez, quando for tarde demais? Vale a pena pensar. Fica a reflexão. Como o papo de Martin, né, Theo? Pense sempre. Né? Fechou. Fica, fica a dica. E olha só, a gente volta de novo ao Harari, né? Então, só que dessa vez ele olha para o presente. Então, 21 lições para o século XXI, de Yuval Harari. O livro fala de política, fake news, terrorismo, tecnologia, ética, enfim, tudo que define o nosso século e que também costuma aparecer na TV quando a gente liga. Pois é. E olha, falando em ligar, Gino, a força, eu diria, desse livro está justamente em ligar os pontos, conectar as coisas de fato. O Harari, ele mostra de forma muito clara que os dilemas de hoje, eles são complexos, mas também extremamente interconectados com tudo que a gente faz. Exatamente. E como diria na filosofia, no final o problema é seu, né? Você que tem que decidir.
né? Então, é um livro aí que vale a pena ler porque faz a gente enxergar que decisões pequenas, desde políticas até pessoais, estão conectadas aí a algo muito maior. Seguindo para o número 7, olha só, o número 7 da nossa lista é chamado de Factfulness, de Hans Rosling. Esse é um livro mais otimista, né? O Rosling mostra com dados, né, que o mundo está melhorando em vários aspectos, mesmo que a gente não perceba. E a coisa fica interessante, Gino, porque nossas respostas instintivas sobre, por exemplo, pobreza, saúde, educação, quase sempre estão erradas. Quase sempre. Não todas as vezes, mas na maioria. Faz sentido, Theo. Esse livro ele literalmente desmonta visões negativas que a gente tem sobre o mundo. E ele nos abre a mente porque nos ensina a buscar fatos antes de opiniões. E de quebra, dá uma dose saudável de esperança. Pois é, é quase, né, pegando esse gancho que você comentou, é como se fosse um manual contra o pessimismo, né, Gino? Se é que Verdade. existe alguma coisa assim, mas enfim, dá para fazer uma analogia. E aí a gente coloca outra pergunta, outra reflexão. Será que não consumimos negatividade demais só porque ela dá mais audiência? Então vale a pena pensar a respeito também. Exatamente, né, Theo? É igual quando o consumidor ele é bem atendido, está satisfeito, ele conta para dois, né? Mas se ele está Sim, insatisfeito, ele conta para 10, 20, 30, né? Então exato. fica a reflexão. E agora, né, o número, depois do 7 vem o 8. O número 8 de nossa seleção é o Tribos Morais de Joshua Green. Esse filósofo e científico aliás, esse filósofo e científico não. Esse livro, ele é filosófico e científico ao mesmo tempo, Tá certo? certo. E na essência, o Green ele explica que como funcionam as nossas convicções morais. Ele mostra aí que muitas vezes agimos no modo automático, guiados pela emoção e pela intuição. Uhum. Só que, quando a gente pensa em dilemas complexos, a gente precisa adicionar o tal do modo manual, né? Digamos, mais racional, mais reflexivo, sem a impulsividade, né? E esse livro é interessante, Gino, porque ele literalmente desmonta a ideia de que só o outro é irracional, né? Na verdade, todos nós somos prisioneiros das nossas, entre aspas, né, tribos morais, não é mesmo? Exatamente, Theo. E o livro aqui, né, ó, vou mostrar aí para o pessoal, é esse aqui. E isso aí, Theo. Vamos, e a pergunta que fica, né, será que estamos prontos para ouvir de verdade alguém que pensa radicalmente diferente da gente? Né? Então, a linha entre, entre inimigo e adversário é muito tênue, né? Então, Bastante. justiça e vingança, né? Então, a gente tem que sempre ponderar as coisas, a gente tem que saber ouvir. Tá certo. E olha, Gino, falando nisso, a penúltima sugestão da nossa lista é chamado de Positivamente Irracional, do autor Dan Ariely. Nesse Sim. livro, basicamente ele mostra que a irracionalidade humana pode ser, acredite, até benéfica. Dá para entender um negócio desse? Pois é, né? Theo? Às vezes a ignorância é uma benção, né? Agora a gente sabe de onde Mas veio esse ditado, né? exatamente. E o que o Daniel fala, ele fala que de motivação no trabalho, né? Da forma como nós valorizamos o esforço e de como experiências trazem mais felicidade que bens materiais. É quase uma psicologia aplicada ao dia a dia, porque ensina a aceitar ou até usar a irracionalidade a nosso favor. Então, vale a pena aí conferir. Tá aí. E para fechar nossa lista, vamos ao Ariely novamente, só que agora com outro título chamado Previsivelmente Irracional. Você está com ele aí também, Gino? É esse, eu mostrei errado, ó. Aqui tem os Aí. dois, ó, para falar Ah, que eu não. tá. Então tá bom. Pois é. Eu Só só que li, tá vendo? Irracional, eu não pensei, eu só falei, irracional aqui é esse, né? Não, eu desculpa. avisei. Vamos lá então. Olha, nesse título, Previsivelmente Irracional, olha, dessa vez ele mostra que a irracionalidade humana não é aleatória. Olha que coisa estranha, né? Ele diz que
A irracionalidade segue padrões até certo ponto previsíveis. Ele explica, por exemplo, como funcionam as âncoras de preço, a influência do grátis, né? E até como normas sociais moldam as nossas escolhas. E o mais poderoso nessa história toda é perceber que, mesmo sabendo disso, podemos tomar decisões mais conscientes. Uhum. É um livro bem interessante porque revela que não somos tão livres assim como nós pensamos. Mas, entendendo os mecanismos, podemos nos proteger e até usar isso aí estrategicamente. É isso aí. O que nos leva a pensar um ponto aqui, Gino. Será que nós somos donos das nossas escolhas ou, vamos pensar assim, né? Reféns invisíveis das nossas próprias ilusões? Ficou bom, hein? Não é? Filosófico, então, muito bem, hein? Ah, depois dessa lista, você espera o quê? Nossa vida, agora logo mais o Theo, vou dar um spoiler aqui, o Theo vai lançar um livro de filosofia, Filosofia por Theo Augusto Monteiro, imperdível. Essa frase vai estar lá. Em breve. Em breve. Muito bem. Tá aí, pessoal, olha só, 10 livros que podem realmente transformar a forma como nós, como você enxerga o mundo. Mas também queremos te ouvir, qual desses você já leu? E qual outro você acha que deveria entrar na nossa lista? Então, aproveite também para deixar o seu like, se inscrever no canal do Papo de Marketing. E, claro, lembre-se que você pode nos assistir e também ouvir nossos programas no site papomarketing.wordpress.com. E lembre-se, né? Pense sempre. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua companhia. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau. Isso aí, pessoal, manda para quem você gosta, manda para quem você não gosta. Com as dicas, a gente tem que sempre escutar o outro, né? Então, tem que. Manda pro inimigo também, não tem problema. É isso aí, beba Coca-Cola, leia livros, sejam físicos ou digitais, o importante é ler, tá? Então, a seleção tá aí, é uma dica que nós estamos dando aí para abrir a mente. Acho que leitura é importante, né, Theo? Então, é isso aí. Leiam, pensem sempre antes de fazer qualquer coisa. Vai estudar. É isso aí. Tchau. Literalmente de frente com o futuro. Biotecnologia, inteligência. Inteligência o quê, né? Acontece, Wes. Vai fazer o quê? Acontece. Vamos. Tá certo. Vamos lá.